e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro têm subido o tom das ameaças contra o presidente Lula em mensagens compartilhadas em grupos de Telegram. Alguns membros chegaram a falar em hora de sujar as mãos de sangue. A matéria é do jornalista da CNN, Vital Neto, e está no nosso site. Essas mensagens têm sido compartilhadas desde a posse de Lula no último dia 1º. Algumas trazem falas como "as coisas não vão ser mais tão bonitas". Nos grupos, há uma recomendação para que apenas os manifestantes homens compareçam a atos, deixando de levar mulheres, crianças e idosos. Nos últimos dias, apoiadores também compartilharam instruções para a fabricação caseira de máscaras de proteção contra o gás lacrimogênio, que é normalmente usado para dispersar manifestantes. A gente volta aqui ao debate. Paulo Cruz queria fazer um complemento. A gente está na mesma pauta, a coisa está escalonando. Eu acho que vale a pena apontar uma coisa aqui, Felipe. Eu como um conservador, no sentido pleno do termo, eu acho que a gente pode e deve olhar a experiência histórica para perceber quando que uma coisa vai dar errado ou quando ela vai dar certo. Então, um exemplo simples. Nós tivemos, durante as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma, né, muitas manifestações seguidas, semanas seguidas com manifestações na Avenida Paulista e tal, e no Brasil todo, e sem eventos de violência, por exemplo, durante essas manifestações que duraram um longo tempo. Então, quer dizer, essa experiência e esse tipo de manifestação, ali não teve violência, a gente viu que foi tudo bem. Agora, logo no começo do governo Bolsonaro, já teve evento de militante bolsonarista se manifestando e aí aparecer alguém criticando, eles irem para cima. No começo do governo. Então, esse papo assim, que não pode generalizar. Agora, se está dado o fato de que, olha, isso aí vai dar ruim, a gente tem que perceber que vai dar ruim. Então não adianta você depois ficar falando, mas é uma minoria. Bom, é uma minoria que está sendo fomentada por uma maioria, por gente que tem microfone, que tem câmera, que tem um monte de coisa, e que tem voz, e que vai fazer com que uma minoria, ainda que seja uma minoria, se comporte com violência. Acho que a gente não pode perder isso de vista, porque sempre vai ter uma desculpa de dizer que é uma minoria que está fazendo. Agora, essa minoria está ouvindo um monte de outras pessoas, né, e está se misturando no meio de gente que está lá sem querer confusão, então que as pessoas que não querem confusão que vão embora para casa. Mas não é isso que acontece. Mas, Paulo, isso eu acho que é papel do debate, né, de ideias e da política como a gente faz. O que eu acho que seria o exagero, eu concordo com você, tem certos atos, eu acho que essa matéria que o Felipe acabou de colocar dos grupos bolsonaristas ilustra bem. Parece um passo anterior a fazer algo violento, mas ainda não transbordou. Nesse caso, é aí que cabe das forças policiais fazerem investigação e na primeira tipificação de crime, de agressão ou ameaça iminente de agressão, você age. O que não dá é para já culpar legalmente alguém antes de acontecer o crime, né? Não existe crime antes de acontecer, né? Então, o que a gente tem que fazer, e eu concordo com você, quando tem ideias perigosas, quando há ideias ruins, a gente tem que combater essas ideias pelo discurso público, né? Agora, legalmente, só quando o crime acontece. Exatamente, mas eu não discordo de você, Hélio. Eu só acho que a gente precisa, então, saber separar as coisas. Então, quer dizer, a gente precisa perceber quando esse tipo de discurso vai descambar para a violência em algum momento, entende? Então, assim, é do debate democrático? É do jogo? É. Mas a gente mesmo que que tem voz, que tem vez e que fala e que é ouvido, a gente precisa alertar isso. Se a gente está vendo que isso aí, que o tipo de discurso que se adota, querendo deslegitimar a política, querendo deslegitimar a imprensa, isso aí vai dar confusão. Uma hora vai descambar. Se a gente não souber lá no comecinho, dizer, gente, tá legal, a gente não tá gostando, vamos nos manifestar, mas vamos ter cuidado. Então quer dizer, é só esperar acontecer a violência. O problema é esse, o problema é que assim, a gente vem sustentando esse caldeirão fervilhando até que a violência aconteça. Nem quem está dentro, quem apoia lá o presidente, o ex-presidente e tal, tem capacidade de dizer, gente, isso aí não vai dar certo.
Então, assim, exatamente, pessoas adultas, responsáveis, com um mínimo de capacidade intelectual e conhecimento histórico, precisam repudiar esse tipo de mal na raiz. E dá para prever, é fácil prever. Eu estou falando, escrevi um artigo em 2019 falando sobre isso. Agora, eu sou super inteligente? Não sou. Sou um gênio? Não sou. Eu só estou vendo o que está acontecendo. Como a gente viu acontecer com os petistas anteriormente, como vocês citaram aqui. Então, claro, assim, vai acontecer, é só esperar acontecer. Aí depois que acontece, fala, não, mas é uma minoria. Ah, mas é uma minoria que está o tempo todo ali. Foi muito parecido com a jornada de junho de 2013, que se falava muito na minoria de vândalos. Meu primeiro artigo naquele mês de junho, 2013, a gente está falando já de quase 10 anos quase atrás. 10 anos. Foi passe livre para a delinquência. Porque em determinados blogs ideológicos, etc., que estavam achando tudo aquilo lindo, já estavam romantizando o quebra-quebra. Eu falei, olha, isso aí está dando passe livre intelectual, legitimação intelectual e moral do ato de delinquência. E o que aconteceu? Rojão de Black Bloc matou um cinegrafista, que é a imprensa também, que estava trabalhando para cobrir manifestação. E agora a gente vê essa desumanização, tudo que a gente apontou em artigos, em comentários, nas redes sociais, a respeito de uma retórica que passa todos os níveis da beligerância política. Não, Felipe, e o resultado, evidentemente, está aí. Diga, Daniel. Não, se você só me permite complementar, acho que assim, o Hélio tem um ponto que eu entendo completamente, que é essa repulsa em ver o tempo todo minorias sendo culpadas, quer dizer, o grupo como um todo sendo culpado por causa de minorias e haver essa generalização. Isso é claro que é péssimo, é sempre aquele discurso de achar que temos no país 80 milhões de comunistas ou 80 milhões de fascistas. A gente não pode tratar as coisas assim, senão a gente está sempre tratando as pessoas como radicais. Não é o caso. Claro. Mas acho que cabe muito às lideranças políticas e às lideranças empresariais também, às lideranças acadêmicas, aos formadores de opinião. É isso que o professor Paulo Cruz acabou de comentar. Com o poder de disseminação da informação que as lideranças têm em qualquer meio, de expurgar rapidamente essas minorias violentas e hostis para que elas não tomem conta do debate. E aí é que acho que a gente tem que cobrar muito a liderança política, que a liderança política não silencie, que a liderança política não se omita e jamais endosse esse tipo de comportamento. Senão chega-se numa situação em que o jornalista não pode ir para a manifestação popular porque é justamente por causa dessa minoria instigada pela liderança que ele não consegue sequer mais circular sem uma bandeirada na cabeça ou uma agressão de maior porte. Acho que é isso, vocês dois têm razão, mas eu acho que a gente precisa conciliar um pouquinho mais, né? Claro, e muitos desses... Daniel, eu acho que... Fala, Só rapidamente, eu acho que é papel e responsabilidade das lideranças se dissociar de atos de violência, por exemplo, e de outras coisas que a gente acha execráveis. E se omitir também não vale. E essas pessoas, esses líderes que não se dissociarem, têm que ser criticados vigorosamente, como a gente tem feito aqui. Só para concluir, eu queria lembrar que, obviamente, primeiro que tem pessoas ali que defendem liberdade de expressão na retórica, liberdade crítica na retórica, liberdade de imprensa na retórica, principalmente quando é a imprensa a favor do grupo político deles, mas na hora ali de respeitar a liberdade dos repórteres que estão atuando, porque são associados ao grupo político adversário, aí tratam dessa maneira. A gente pegou o começo das redes sociais, Paulo, e a gente também já fez críticas e faz e fará a imprensa, a setores da imprensa, a matérias específicas. Agora, você criticar no debate público o argumento que está sendo colocado, você dar aspas a uma outra pessoa e falar assim, olha, a pessoa disse isso, eu acho que isso está errado por causa disso, disso. E você traz um vídeo, uma foto, um documento, você lembra um fato histórico, etc. Isso faz parte do debate público, absolutamente legítimo. Agora, de uns tempos para cá, se busca a desumanização, a demonização do jornalista, muitas vezes pela falta do argumento, Yuri. A pessoa não tem argumento para debater, para refutar qualquer coisa que você diz, começa a inventar coisas sobre sua vida pessoal, sobre a sua carreira, sobre o que acontece nos bastidores de veículos da comunicação. A gente vê isso diariamente nas redes sociais, inventam brigas, inclusive, entre colegas, é uma barbaridade. E mentem muitas vezes. E vão criando ali um caldo de ódio. E aí, quando você chega
essa mensagem, né, esse caldo em mentes que estão mais fanatizadas, produz esse resultado. Sem dúvida, acho que só assinar embaixo tudo isso. E, de novo, claro que não se trata de deslegitimar a crítica, a oposição, o contraditório no debate público, na política. A política é feita de contraditórios. A política não é uma verdade dogmática como na religião, né? Se você quer acreditar numa coisa só e acreditar nela do início ao fim da sua vida, você tem que seguir uma religião. Você pode até mudar de religião, mas se você está professando uma fé, você vai seguir naquela fé e não há ciência, não há argumento, não há outra religião que vai te mudar daquilo. Mas o debate público, a construção da política, a solução construída por meio da política, ela envolve justamente o debate do contraditório, né? Acho que foi o Felipe que citou ontem, Felipe Pena, né? Da tese, antítese e síntese. Me lembro disso das minhas aulas de redação ainda no antigo ginásio, no ensino fundamental 2. É isso, né?